Olá, pessoal. Eu sou a Marjorie do Modal Mais. Estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube para apresentar um webinar para vocês com muito conteúdo. Hoje, na companhia da 2MV, Evandro Soares vai falar para a gente um pouco sobre 5 dicas matadoras de como fazer scalping com Renko no Day Trade. Então, Evandro, seja bem-vindo. Boa noite e a palavra é sua. Beleza, Marjorie, obrigado. Mais uma vez, parabéns para toda a equipe Modal aí. Fala, galera. Eu vou tentar também dar uma acompanhada no chat aqui com vocês. Conforme a Marjorie, né, falou para a gente aí, eu elenquei, na verdade, eu não posso falar que são 5 dicas matadoras, eu acho que até mais que isso. Na verdade, são 5, vamos dizer assim, que são os 5 pilares que eu costumo me basear para operar e conseguir uma consistência usando a técnica do scalp. Mas vamos lá, deixa eu só abrir o meu chat aqui. Pessoal, eu fiz uma apresentaçãozinha bem básica aqui, depois a gente vai entrar no gráfico certinho, tá? Mostro para vocês. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Me dão um ok, por favor. Compartilhar. Tá Já tudo está aparecendo. tá ok para todo mundo. Eu não estou vendo o chat ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Só um segundinho. Aqui, beleza. Deixa eu dar uma boa noite no chat aqui também. Bom, pessoal, vamos lá. Eu elenquei essas 5 dicas e assim que a gente passar por elas, a gente vai trabalhar elas no gráfico. Hoje foi um dia direcional, tá? Então fica até mais fácil da gente exemplificar. Vamos lá. 5 dicas para scalping, tá? Então, ó, primeira coisa, minha sugestão, né, no caso, em formato de dica, especializem-se no ativo que vocês pretendem operar, tá? Evandro, Oi, você pode esperar um pouquinho o pessoal entrando aí ainda? espera quanto tempo for preciso. Tá bom, só o pessoal. Boa noite, pessoal. Tô vendo que o pessoal tá chegando aí para todo mundo acompanhar. Então, a gente vai esperar uns minutinhos de vocês entrarem. Enquanto isso, eu estou no chat acompanhando vocês aqui. Cadê o Marcão? Marcão, entra aí, Marcão, na sala. Cadê meus compadres Marcão e Rotier? Boa noite, pessoal. Jair, Ederlei, Evani, Marcos. Bom, por aqui, a hora que vocês me derem ok, será um prazer. Pode seguir, fica à vontade. Estamos aí com o pessoal entrando, já 94 assistindo. Tudo com você. Pode mandar, Evandro. Beleza, só um segundinho. Bom, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre índice, e eu vou mostrar para vocês 5 dicas que eu costumo usar com a técnica do scalping, que são os meus balizadores. Então, vamos lá. Primeira dica, depois eu vou mostrar tudo no gráfico certinho. Especialize-se no ativo que pretende operar com a técnica de scalp e conheça o comportamento desse gráfico. E sempre que você for fazer scalp, Rotier, só muta teu microfone, Boa porque noite, ô matador. pô, tô longe. Só muta teu microfone aí para Como é o que é o pessoal. nome da nossa amiga aí? A Marjorie. Tudo bom? Tudo bem. Muitos alegando que não receberam o link. Engraçado isso, né? E o Fagote falou que mandou direto. O link da palestra foi por um É, e-mail disparado agora. é. Vou botar meu mic aqui, Evandro. Para voltar à tela. Beleza. Então, voltando aqui, pessoal, vamos lá. Então, assim, a primeira dica é conheça o ativo que você vai operar e sempre que você estiver concentrado para fazer scalping,
opere um ativo por vez. Tá? Se o seu objetivo é fazer 1, 2, 3 scalps no índice, depois você muda para o dólar. Não tente operar os dois simultaneamente, porque scalp, por mais que é um trade rápido, uma operação rápida, requer realmente muita observação no gráfico. Tá? A segunda dica é localize os suportes e resistências que o ativo costuma respeitar. Então, assim, para você realmente conhecer a técnica ou os parâmetros de suporte e resistência com consistência, você precisa conhecer o ativo. Tá? Se você não conhecer o ativo, vai ficar muito subjetivo. Eu vou usar suporte e resistência do tempo X, do tempo Y. Tá? Então, depois eu mostro no índice como que eu trabalho isso. Tá? Terceira dica, que é a nossa expertise, né, o gráfico de Renko. Então, assim, opere com o Renko de maior R, ou seja, trabalhe com um gráfico de Renko com ticks maiores e procure as entradas no scalp bem mais agressivas, usando o Renko menor. Tá? Essa é a terceira dica. A quarta dica, desenvolva uma técnica própria ou use uma metodologia que facilite a sua leitura no gráfico e mostre as entradas mais facilmente. Especificamente, a gente vai estar falando da metodologia do 2MV, que além de uma maneira muito fácil visual, ela deixa o teu scalp ficar muito maior o ganho, tá? Ser muito mais consistente. E a quinta dica, use a técnica do scalping como proteção e remuneração do seu capital. Né? Traga a estatística ao seu favor. Tá? Resumindo, não mate o trade simplesmente com 50 pontos, 60 pontos, 35 pontos. Trabalhe como que eu posso dizer assim, trabalha a continuidade do trade e as agressões durante o período que você está fazendo scalp, do período que você está operando. Então, se alguém quiser dar um print screen na tela aí, eu vou tirar essa tela mesmo, porque eu não vou espantar muito mosquito na casa de vocês aí. Beleza? Então, vamos lá, vamos para o gráfico, que é onde a gente se sente mais confortável. Você tá com a cara de matador nessa fotografia, mano. Com sono. Agora, ainda bem que aparece minha tela, não aparece meu rosto. Bom, vamos lá. Minha tela... Bom, vamos lá, pessoal. Ó, senão eu perco o foco aqui. Estou usando a plataforma da Modal, né, da Modal Mais, o Chart Trade Modal. Essa é a tela que eu uso para trabalhar todos os tipos de operações. Né, nesse caso, a gente vai falar de scalp. Ela possibilita 4 gráficos, eu estou usando 3, com os time frames disponíveis na plataforma, ou seja, nós temos Renko numa plataforma super acessível com vários time frames. Eu estou usando aqui ó, o 5R, tá? Eu estou usando o 10R e o 30R. Então deixa eu só voltar para a minha tela das dicas aqui, não aqui em outro monitor, para eu acompanhar. Então eu vou fazer um passo a passo das dicas. Quando eu falei para vocês, agora se especializem-se no ativo, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se é de ciência de todos, mas, por exemplo, o mini índice ou índice, ele tem um comportamento em dias direcionais que ele se movimenta em média de 1.000 a 1.250 pontos. Tá? Então, quando a gente fala conheça o ativo que você está operando, você tem que entender em dias direcionais qual que é a amplitude do movimento, em dias de consolidação, qual é a volatilidade que esse ativo trabalha. Em cima disso, a gente vai trabalhar com outros time frames, que é o que eu mencionei para vocês. Tá? Então, a dica que eu dou da primeira é estude bastante, não tenha pressa de sair escalpelando. Tá? O mercado abriu, não precisa sair escalpelando. Se você não está confortável com a técnica ainda do scalp, vai estudando, opere conta demo, faça marcação no gráfico, conheça o ativo. Eu me especializei em índice, eu não opero dólar fazendo scalp, tá? Eu só opero dólar fazendo tendência ou fazendo alvo. Agora, mini índice, eu faço uma mescla, tá? Eu opero com as entradas no ponto do scalp, mas eu tento surfar o máximo que dá do movimento. Isso ali na última dica a gente vai ver isso daí. Eu vou deixar a tela pequena assim só para vocês terem uma noção grande do comportamento do ativo. Por exemplo, no 30R, eu estou praticamente
vendo desde o circuit break, eu deixei aqui propositalmente para vocês, tá? Então, assim, eu estou praticamente com um gráfico mensal aqui, exposição mensal, um gráfico com exposição semanal e um gráfico com exposição diária. Agora vamos começar a analisar a segunda dica. Como que eu entendo, no meu jeito de operar, o que é suporte e resistência do passado e o que para mim importa no futuro, tá? Afinal de contas, a gente opera o futuro, né? A gente opera o lado direito do gráfico. Então, olha que legal. Isso aqui foi aquele movimento insano do circuit break que eu vivenciei pela primeira vez. Não sei se é coincidência ou não. Eu não costumo acreditar muito em coincidências. Mas olha onde ele parou, em cima de uma linha. Que para mim é um suporte. Tá? Então, vocês vão notar que se eu diminuir o meu gráfico, deixa eu passar para um tempo maior aqui de candle, só para ter um histórico maior. Se eu diminuir o meu gráfico, vamos cair logo para o mensal. Olha as minhas marcações. Eu tenho marcações desde 2003. Isso aqui é a maneira que eu entendi, que eu desenvolvi ao longo do tempo em alvos e como eu identifico que para mim é a melhor ou as mais representativas regiões de preço para suporte e para resistência, tá? Então vou voltar lá para o 30R. Então, 30R, meu querido, não 30 minutos. Vou diminuir o zoom. Então, o que eu entendo nesse movimento? Se eu for fazer um trade mais longo, que eu tenho que me posicionar muito perto, comprado de suportes ou de sinais de pivô próximo a suportes. Uma dica complementar aqui, pessoal. Eu não uso média, nenhum tipo de média, porque eu tenho uma metodologia que já faz o efeito da média. A coloração já trabalha para mim o efeito psicológico da média, mas não tem problema nenhum em usar uma média como suporte e resistência, tá, pessoal? Rotier, eu acho que entrou teu microfone aí, que eu estou vendo tua tela. Bom, vamos continuar aqui. Então, basicamente, como que eu acho esse suporte e resistência? É muito simples, pessoal. Eu simplesmente uso uma ferramenta que tem aqui na plataforma, que é o... Peraí. É o Candlelines. Então, vamos lá. Ô, Evandro, mas da onde você extrai todas essas linhas? Você coloca na mão? Não, eu uso a ferramenta. A minha periodicidade gráfica é o anual. Tá? Eu trabalho com suportes e resistência do gráfico anual. O histórico do gráfico inteiro, desde 2003. E muito simples, tá? No meu caso, eu estou com suporte e resistência até 2016, o ano vigente eu não coloco. Eu simplesmente marco as 4 informações do candle, tá? Máxima, mínima, abertura e fechamento. Vocês podem ver que cirurgicamente as linhas estão nos pontos chaves, máxima, mínima, abertura e fechamento, usando essa ferramenta, tá? Você seleciona o candle, botão direito, criar candle lines. Tá? Então, ele vai te dar o número preciso, tá? Do preço aqui, da região de preço que ele quer trabalhar. Então, suporte e resistência. Para índice, eu uso do gráfico anual. Na verdade, para índice, para dólar e para ações, eu uso o histórico do anual. Tá? Então, aí eu vou ter regiões de preço de maior representatividade. Então, pode ver que o preço segura no suporte, vai lá numa resistência, arrebentou no suporte aqui, ó. Está se matando aqui a semana inteira, aí, praticamente, quase vai o mês inteiro para chegar nessa resistência que chegou hoje. Tá? Então, pode ver, ele veio enroscando no suporte aqui e chegou. Tá? Então, essa é a nossa segunda dica, tá? Que é o que eu queria passar para vocês. Terceira dica lá, opere o renco de maior R e procure entradas pelo renco menor. E a quarta dica, desenvolva uma técnica própria ou uma metodologia que facilite a sua leitura. Eu vou ilustrar essas duas dicas quase que simultaneamente, tá? Então, eu vou inverter só a sequência aqui. Metodologia para facilitar a nossa vida, o 2MV disponibiliza.
tem uma metodologia que está acessível a todos na plataforma, que é o 2MV padrão, que é exatamente o que está aí no gráfico, tá? De uma maneira branco e verde, branco e vermelho. E a gente tem uma outra metodologia que eu vou ilustrar na sequência, que é uma metodologia que a gente chama de metodologia Force. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui na dica 3? Opere o renco de maior R e procure as entradas pelo menor. Por exemplo, usando a metodologia padrão, tá? Que como que você coloca essa metodologia padrão? Deixa eu abrir um gráfico branco aqui. Você simplesmente seleciona o candle, ou o renco, o tijolo, o box, botão direito, regra de coloração, 2MV, padrão. Tá? Aí, quando você aciona essa coloração, 2MV padrão, seus boxes vão ficar exatamente assim. Tá? Então, ele vai te apontar as entradas, um branco, 2 verde, entrada para compra, um branco, 2 vermelho, entrada para venda, onde o tijolo branco é o alerta. É o sinal de alerta. Nossa metodologia toda é baseada nisso. Eu estou vendo no chat ali que gráfico, que R que eu recomendo. Então vamos lá. Pessoal, eu trabalho com esses 3 Rs na plataforma da Modal. Tá? Minha tela da Modal é essa que está aqui para vocês. Tá? Então eu sempre vou ter como parâmetro três tempos gráficos de renco. Tá? 3 amplitudes de preço. Por quê? Se eu olhar aqui o 30R, que vamos pensar assim, é um gráfico, né, que está me passando aí uma parametrização quase do mês inteiro, eu sei que o índice está comprado, trabalhando numa região, virando a região perto do suporte, desde o dia 10, dia 9. Dia 10, né? Dia 7, dia 9, dia 10. Aqui. Praticamente no dia 10, ó, um box branco aqui. Nós estamos falando de uma amplitude para sair de um suporte até uma resistência que chegou hoje de 1.500 pontos. Tá? Isso não aconteceu num dia só. Aqui dentro teve violinos, teve um monte de coisa. Por isso que eu falo, use a direção. Então eu vou cair aqui para o gráfico 10R e vou puxar um tempo semanal aqui. Essa semana começou de sexta, quinta, quarta, do dia 6. Então ó, eu estou com a semana inteira no gráfico aqui. Tá? Então, eu estou trabalhando a semana inteira. Esse toque aqui, ó, do dia 7 do dia 10, olha o que ele fez para mim. Ele fez um falso rompimento num suporte. Olha a importância do suporte e da resistência. Ele rompeu o suporte, deu um falso rompimento, voltou, né, virou resistência, rompeu a resistência, testou como suporte. A metodologia, vamos aumentar o gráfico aqui, a metodologia lhe proporcionou você fazer um trade de risco, mas você está comprando, você está com uma exposição menor aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é um pivô do tempo maior. Tá? Mas assim, Evandro, scalp no 10R, o 10R não é para fazer scalp. Tá? Mas vamos entender esse, não vou deixar para fazer essa ilustração no dia de hoje no intraday. Então, basicamente, pessoal, a leitura que a gente tem que procurar, o direcionamento lá vou usar como referência o 30R, tá? Eu sei que o 30R lá atrás está subindo. Em algum momento, se eu não estou posicionado, eu preciso procurar o quê? Um ponto de compra. Qual que é a maior... qual que é o conceito que a gente pode tentar mudar para ter uma maior consistência? Gente, procurem sempre comprar perto de um suporte e vender perto de uma resistência. Tá? Seja suporte de média, suporte de Fibonacci, suporte de histórico de preço, que é o que eu uso. Tá? Então, basicamente aqui o que eu tenho? Tá? Eu tenho cadê a setinha? Eu tenho um pivô podendo fazer uma reversão de tendência, né, de uma LTBzinha que vem vindo aqui, e eu tenho a metodologia me apoiando um direcionamento comprado. Tá? Então, por isso que eu falo que eu não preciso mais me preocupar com análise técnica no day trade. Eu não faço mais análise técnica no day trade. Minuciosa, vamos chamar assim. Eu olho o comportamento dos tempos gráficos e acredito na metodologia do 2MV. Então, basicamente, aqui ó, nessa região do dia 7,
à tarde eu identifiquei aqui um possível ponto de reversão, né? Se a gente for para quem ainda não conhece gráfico de Renko e para quem trabalha com candle, a gente vai ter um candle grande aqui e a gente vai ter um candle menor aqui e a gente vai ter o ruído fazendo esse pivô aqui. Então, qual que seria o nosso primeiro alvo de uma operação dessa? Seria esse topinho anterior. E nós estamos falando de uma operação de 600 pontos. Tá? Então, essa é a dica de operar os tempos maiores, buscando entradas pelos tempos menores com apoio da metodologia. Então, eu tenho aqui essa seta, que eu já estou trazendo para o dia de hoje, que é aqui. Tá? Então, ó, teve essa pernada toda, saiu do suporte no 30R. Meu, não deu nem calor, tá? Para quem quer fazer swing trade, aí, por exemplo, quem fala que o 2MV não permite swing trade, reveja um pouco os conceitos, tá? É só aumentar o time frame. Deu um tradezinho aí de 2.000 pontos. Então eu sei que o tempo maior, meu irmão maior, está mandando para cima e rompeu o topão aqui. Tá? Então se ele rompeu o topão aqui, é mudança de comportamento no tempo maior. Aí eu venho aqui no tempo menor, acho um ponto de suporte e vou trabalhando. Tá? Então aqui eu consigo ilustrar para vocês praticamente esses dois conceitos. Aí vamos buscar a plataforma. Pelo que eu vi aqui, ela tem os tempos de 2R, 5R, 10R, 15R e 30R. Tem o 15R, deixa eu confirmar para ver se eu não estou falando besteira. 15R. Tem o 15R, tá? Então eu otimizei para trabalhar com 5, com 10R e com 30R, fazendo essa correlação de time frames. Tá? Então, vamos lá. Depois que eu identifico... Alô? Manda. Só rapidinho, uma pergunta aqui no chat do Rick. Está perguntando, para o 5R, quais médias são mais importantes, você considera? Médias? Vamos lá, Rick. Eu não uso médias. Então, assim, para mim, as médias mais importantes, com certeza, é aquela que te dá maior confiança. Tá? Porque eu já tenho uma regra de coloração na qual ela já fala para mim se é uma tendência de alta, uma micro tendência de alta, ou uma tendência de baixa, ou uma micro tendência. Então, assim, quando a gente fala de médias, de indicadores, MACD, cara, é a dica que eu dou ali, ó, na quarta dica. Desenvolva uma técnica própria ou use uma metodologia. Tá? Então, você pode tanto adaptar indicadores, se autoconhecer com a nossa metodologia, ou simplesmente fazer scalp por conta própria e desenvolver o seu método. Tá? Eu aboli médias da minha vida há uns 3 anos. Tá? Eu só uso gráfico limpo do jeito que está aqui. Beleza? Ok, Marjorie? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Eu identifiquei que o tempo maior, para quem ainda não é muito habituado a candle, vamos falar aqui que não seria uma correlação exata, mas eu tenho aqui o gráfico de 60 minutos, eu tenho aqui o gráfico de 15 minutos, eu tenho o gráfico de 5 minutos. Tá? A correlação não é essa, mas é só para vocês entenderem uma leitura. Então eu tenho o tempo maior aqui, o gráfico maior em alta, eu tenho o tempo intermediário que fez essa pequena correção e não fez aquela correção clássica que a gente está acostumado, né? Porque se você vê um arranque de alta, um rally de alta, você espera que o preço volte pela análise clássica, ou ele volte para uma região de média, né? Aí vem o questionamento do Rick, ou um trade de retorno às médias, ou uma região de FIBO, para depois ele entrar em onda 3 para cima. Mas nem sempre o preço faz, tá? Nem sempre o preço faz esse comportamento, principalmente em dias direcionais. Então, o que a gente tem nesse movimento? Eu tenho aqui, ó, o tempo intermediário, análise clássica normal, tá? Uma LTBzinha aqui, uma possível correção, uma realização, mas eu tenho tempo maior numa LTA forte aqui. Mas olha aqui nessa seta verde, deu uma oportunidade, tá? Então, na última dica, que nós vamos entrar meramente no scalp mesmo operacional, o que eu quero dizer para vocês? O 2MV padrão, ele não te traz um conforto psicológico
tá? Ele não te traz uma segurança total para operar, principalmente no âmbito de scalp. Por quê? Porque ele é um indicador mais simples, tá? Então, assim, ele vai te posicionar algumas informações, por exemplo, de contra-tendência, que se você não tiver muito ligado no tempo maior, você pode devolver dinheiro ou pode até ficar negativo, tá? Então, você pode ver que em vários momentos, uma tendência forte de alta, ele te chamou para venda. Tá? Então, como que a gente resolve isso? Tá? Nós vamos entrar agora para uma outra tela para gente entrar na operação. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Marjorie, você vê alguma coisa aí também? Pode interromper sem nenhum problema. Vamos lá. O Robson está perguntando, as entradas são quando um box branco e 2 verdes para compra e um branco com 2 vermelhos para venda? Esses são sempre os pontos? O pessoal Vamos lá. Tá perguntando bastante sobre entrada e saída aí. Então, na metodologia padrão, que é o 2MV padrão que está disponível na plataforma, sim. Tá? Por que a gente disponibilizou um branco, 2 verdes, um branco, 2 vermelhos? Porque a gente já está levando em consideração, eu vou mudar aqui o padrão do candle, a gente já está levando em consideração os violinos. Tá? Então, por exemplo, você entrou um branco, ó, 2 verdes aqui, mas ele violinou, deu um violino aqui de 70 pontos, mas o teu stop, teoricamente, está atrás da vela branca. Então, a gente considera 2 boxes para tentar já considerar a volatilidade, né, daquele time frame, então já serve como proteção. Mas é isso aí, um branco, 2 verdes para compra, um branco, 2 vermelhos para venda, tá? E fiquem à vontade para criarem em cima dessa coloração que é nosso gráfico mais simples, tá? Então vamos cair direto agora para o que há de mais avançado e seguro para a gente operar no scalp. Olha como o cenário muda quando eu saio dessa tela aqui, ó, 2MV, tá a mesma configuração, tá, pessoal? 5R, 10R, 30R, não mudei nada. Mas olha como muda completamente o nosso apelo psicológico quando eu simplesmente entro para uma metodologia completa. Vocês podem reparar no tempo menor que, ó, eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chamadas de venda. Vamos partir dessa seta verde. Eu não tive nenhuma chamada de venda. Tá? E aí eu tive os pontos de scalp. Então, assim, se você está procurando, de repente, um scalp por dia, hoje, pelo que eu acompanhei aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades de scalp. Tá? Então, agora a gente vai entrar, basicamente, para fechar essas 5 dicas de como eu faço a leitura do scalp. Tá, o que eu procuro? Eu posso até manter o 30R na metodologia padrão, porque é um time frame grande. Ou quem vamos dizer assim, a gente tem uma metodologia, isso é legal falar, que está disponível lá no nosso site quando você se cadastra, que é uma metodologia em parceria com a Nelogica. Tá? É uma metodologia, é a nossa metodologia mais completa, ela é composta por um indicador, que é o 2MV Force, ela é composta por uma regra de coloração que te aponta as entradas no gráfico e tem uma regra de coloração de fundo. Tá? Então, isso aqui é uma metodologia comercializada, não é uma metodologia gratuita, por isso que a gente disponibiliza uma versão mais simples, gratuitamente. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Se eu partir para quem tem o acesso, trabalhar só com metodologia vamos dizer assim, com metodologia comercial, com 2MV Force, falando em nomes, eu sei que o índice está comprado desde o dia 10. O meu histograma aqui está me mostrando isso. Olha aí. A pernada inteira, a gente chama de tapetão, né, Rotier? A pernada inteira, nosso índice ficou no tapetão. Tá? Então, quando eu falo que para quem quer fazer scalp tem que ter ferramenta, tem que ter instrumental, isso envolve plataforma, tá? Isso envolve plataforma, no caso aqui a gente tem a Modal, que é uma plataforma acessível e completa.
Então vamos lá. Eu vou deixar no 2MV padrão, até para ficar um híbrido aqui, eu vou trabalhar o 2MV Force no 10R e eu vou entrar aqui no gráfico, propriamente dito como eu opero. Tá? O que eu procuro para entrar no trade? Eu acho que isso aqui é o que o pessoal me provoca diariamente para ver como que eu opero, como que a gente tem uma consistência. Que é essa quinta dica aqui, ó. Use a técnica do scalping como proteção e remuneração do seu capital. E trabalhe com a estatística a teu favor. Então, vamos lá. Se eu sei que o tempo maior está comprado, eu sei que o tempo intermediário está comprado e faz uma correção, eu tenho que ter uma segurança para operar o ruído. Tá? Então, 5R, nessa plataforma, é o menor tempo que eu aconselho para usar no índice. Tá? Porque 2R no índice é insano. 2R no dólar dá para levar. Tá? Então eu não tenho nem 3 nem 4, eu tenho 5R aqui na plataforma. Então eu vou partir para a tela inteira aqui para facilitar a leitura de vocês. Então, aqui ó, eu tenho o 10R totalmente comprado o dia inteiro, tá? Tá aqui ó, o dia inteiro não, mas a partir do almoço, né? Deixa eu puxar o dia inteiro aqui para não ficar nenhuma dúvida. 9 horas da manhã, no 5R, com tempo de ruído. Deixa eu puxar o 10R, 9 horas da manhã. O 10R, na coloração dos box, até me chamou para briga para venda. Tá? De repente, aqui, ó, preço rompeu o suporte, testou como resistência, aqui deu um trade de venda bom até, deu quase 400 pontos. Tá? Mas se eu sou um cara mais cauteloso, que não tenho pressa de operar, olha que legal essa informação. Deixa eu travar minha tela aqui. Por mais que o 10R venha no canalzinho de baixa e me chamou para o trade de venda e validou a venda, ele não só me chamou, quer dizer, validou não, ele me chamou para venda, mas não validou. O que valida a nossa operação comprada ou vendida, pessoal, é o histograma, tá? Então, por exemplo, por mais que ele veio para um mercado de correção, olha aqui a coloração de fundo do ruído. Vamos pensar aqui, olha os 5 minutos aqui. Tá? Então, eu estou com uma coloração o dia inteiro comprada. Olha essa perna de rally de venda. Por mais que lá aqui embaixo ele começou a querer ficar vendido, e o meu indicador começou a querer validar a venda, o meu fundo não validou. Tá? Então, eu tenho 3 informações que vai proteger o meu capital, que vai proteger a minha exposição. Ou ele vai falar para mim, tá, você quer vender? Cara, vende pequeno. Evandro. Espera aí, Rotier, só um segundinho. Vende pequeno porque eu estou comprado. Ainda, o irmão mais novo. Diga aí, Rotier. Não, só um paralelo aí para não confundir algumas pessoas. Vou dar 3 recados. Muitos de vocês estão tendo contato pela primeira vez com o Renko, conosco. Nós temos o nosso canal do YouTube, do 2MV, onde a gente tem muitos vídeos sobre o método, sobre a estratégia. Eu convido a todos a conhecer, né, se inscrever no nosso site e conhecer, que eu acho que vale a pena, muitos vídeos de cunho educacional. Quando o Evandro fala esse comparativo de tickets, de Renko, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco melhor sobre isso mais na frente, né? Porque às vezes as pessoas trazem aquela analogia, ele está com 30R é 30 minutos, 5R são 5 minutos, não tem nada disso no Renko, viu, gente? Tem que tomar cuidado com isso. E aí a questão do scalp, o terceiro ponto que eu quero citar, é aquela história, como o Evandro colocou aí, a questão da paciência, a questão do perfil, esse trade de correção hoje, né, muitas pessoas puderam ter feito, puderam ter ganho dinheiro. O que o Evandro está chamando a atenção é que, pela nossa estratégia, em momento nenhum ela validou essa venda. Poderia ser feito e você poderia entender o seguinte, eu estou fazendo um trade com um risco maior, mais agressivo. De repente vai diminuir a sua exposição. Nada impede que faça, mas pela estratégia, como ele citou, não tinha validação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com proteção de capital. Não só para os trades de alvo e tendência, como para scalping. E aí eu acho que quem gosta de scalping, quem está ouvindo o Evandro conversar, a gente sempre fala, inclusive no nosso dia a dia, tentam explorar o scalping sempre a favor da tendência. Se vocês estão identificando que uma tendência
num tique, num fractal maior, é de alta, nós vamos fazer scalp para cima e não para baixo. Então, era exatamente isso que eu queria mostrar aqui, Rotier. Ó, pessoal, por mais que a gente tenha aí intenção de venda, eu estou com o índice comprado, eu puxei o zoom aqui, pode ver que eu estou no 5R. Eu tenho aqui a tendência de baixa, tá? E eu tenho, então assim, você também consegue operar apenas o 5R, se você fala, só quero usar um gráfico, mas confie nessa coloração. Eu estou com o índice comprado desde o dia 10, 11, hoje dia 12. Tá? Então, ó, todas as operações que você fez de branco para verde, com certeza você extraiu, tá, um scalp. Então vamos lá. Aí eu vou trazer para o dia de hoje, para ficar mais fácil de resumir. Evandro, diga lá, Marcão. Até para reforçar, né, você pode ficar alternando também o tempo gráfico, mas isso na sua maneira de fazer scalp não muda o gerenciamento de risco, né, que tem um pessoal bastante pergunta aí, muita pergunta no chat sobre também essa parte de gerenciamento de risco, né, lembrando que a sua parte ainda são 70 pontos em média de risco, né. Essa eu vou colocar na quinta dica, que é usar o scalp, é o que eu vou falar agora. Então assim, pessoal, o que eu queria colocar aqui, confie na coloração, confie na metodologia e se... Calma que vai ter muito webinar pela frente aí, vai falar tudo isso. E aprimorem, não, mas é exatamente isso que eu ia falar, por isso que tá, por isso que tá esses quadradinhos amarelo no gráfico, tá, pessoal? Então, assim, venda, não teve venda hoje no índice, teve venda de contratendência com pequena exposição, tá? Pela metodologia, pela técnica que eu uso para fazer scalp, só foi scalp de compra. E scalp de compra a partir praticamente das 2 horas da tarde. Esse trade não deu para pegar, foi abertura, a não ser que você faça uma outra abordagem, né, gap com busca de resistência, eu não fiz. Tá. Esse trade, essa setinha está aqui, porque essa setinha, a metodologia colocou você comprado no Force, tá? Aqui. O que é bom reforçar, Evandro, Oi, Rotier. O que é bom reforçar é que muitos de vocês, aliás, todos nós, né? Quantas e quantas vezes a gente acha que subiu demais, né? Que tem que cair. Quantas e quantas vezes alguém está falando que vende porque vai cair. E aí que está o pulo do gato da estratégia. É isso aí. A gente protege. Então, é isso aí. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui e a gente já faz um bate-papo com todo mundo aí. Então, pessoal, se eu estou entendendo que o mercado só deu condição para mim, foi uma condição meio estranha, porque realmente estava todo mundo esperando uma correção lá do tempo maior, né? Te garanto que estava todo mundo esperando 50% desse movimento aqui, dessa perna de alta que bateu na resistência. Mas vamos lá, vamos seguir o scalp. É o efeito Lula também, né, Evandro? Então foi exatamente aqui o efeito Lula. O que aconteceu aqui, pessoal? O mercado segurou na região do 500, eu estava olhando o book, tá? E aí, beleza. Essa virada da estratégia não deu para a gente pegar, a não ser que você comprou com outra abordagem, mas essa aqui deu. Aí, o que é legal, tá, pessoal? O que é legal? Olha aqui, que eu falei que o indicador, eu já tenho o fundo apoiando. Aí, na sequência, eu tive um branco e um verde, mas eu não tinha o indicador apoiando. O indicador apoiou a partir deste topinho aqui, ó. Aí o preço voltou e partiu. Então, por que eu coloquei esse box aqui, ó? Tá? É isso que eu quero explicar. Como que são os meus parâmetros de scalp? Normalmente eu uso stop de 70 pontos fixo. Nossa, ficou pequenininho. É mais fácil eu falar. Normalmente eu uso stop de 70 pontos. Eu faço uma realização parcial de 50 pontos. Só que eu deixo correr. Normalmente eu mato 60%, 70% da posição e deixo correr. Por quê? Eu entro aqui, nesse box amarelo aqui, eu fiz a minha parcial. Então vamos lá. Comprei 5 contratinhos, operar pequenininho. Comprei 5. Nesse arranque, que é a quinta dica, traga a estatística a teu favor. Qual que era o meu alvo? O meu alvo era a minha resistência aqui, ó, essa linha. Só que aqui tem 130 pontos, eu quero só 50. E se der certo? Cara, se der certo a gente monta no cavalinho, que é o que a gente brinca na sala. Então, o que aconteceu nesse trade? Tá? Passou o primeiro rally aqui, ó. Só entrou quem estava olhando o book, ou quem
acreditou no suporte, voltou, aqui deu condição de entrar, o indicador validando, tá? Indicador validando o trade de entrada de pivôzinho para rompimento de topo com teste de resistência, beleza, já dá meta aqui, dá 100 pontos, entrou, fez parcial e o trade, ó, estourou, foi buscar outra resistência. Cara, nós estamos falando nessa brincadeira de você ficar posicionado aqui nessa região e pegar um trade de 350 pontos. Tá? Então, como que eu opero scalp? Primeiro, eu opero 100% com base na metodologia, principalmente respeitando esse fundo, e eu me apoio muito em suportes e resistência. Então, nesse trade, pô, deu uma compra aqui, deu parcial, subiu com 2. Aí vem a brincadeira. Voltou, tá? Aqui, ó. Esse trade, tecnicamente, daria para fazer na boa, porque eu já estou comprado em 2, ele voltou e partiu. Daqui até aqui, eu teria um novo scalp, que é até o topinho ou até a resistência, eu teria um novo scalp, só que com risco um pouco maior. Por que um risco um pouco maior? Porque o indicador não estava validando o meu box branco e um verde. Tá? Então, eu poderia ter uma falha, de repente, uma falha de topo e esse mercado corrigir. Então, aqui eu não fiz a minha agressão, que são esses boxes amarelos. Mas eu continuei comprado. O que, que eu fiz? Eu tirei o meu stop de 70 pontos. Vou colocar vermelho, né, porque a gente está comprado. Eu tirei o meu stop de 70 pontos e passei para cá. Eu já estou no stop gain. Eu já estou com parcial e no stop gain. Isso aqui correu. Beleza. Correu, rompeu. Eu estou carregando o meu trade. Aí voltou. O que, que aconteceu aqui na sequência? O meu indicador começou a validar meu box cinza para o branco. Aqui ficou meio apertado, porque o meu alvo inicial, quer dizer, o meu alvo final do meu trade seria o topinho anterior. Mas tinha 65 pontos. Aqui eu faço uma agressão. O que, que eu faço uma agressão? Eu entro com mais 5 contratos e largo 5 contratos. Eu não vou piramidando, tá? Escalonando o trade. Então eu tenho 50 pontos aqui com 5, 50 pontos com 5 e estou carregando aqui nessa região até aqui em cima um trade com 2 contratinhos de 500 pontos. Então nessa brincadeira eu tenho 500 pontos com 2 contratos, não passei nenhum tipo de calor e começou numa entrada de scalp. Eu tenho uma parcial de 50 com 3 e tenho uma parcial de 50 cheio. Beleza. Cara, estopei de novo aqui embaixo, estopei atrás do branco, mas eu estou brincando com pelo menos 400 pontos no bolso. Tá? Aí o trade veio caindo, deu umas entradas falsas. Aqui deu um scalp justo, mas a gente não tem um indicador. Tá? A gente não tem um indicador apoiando o box branco. E eu tenho um trade de retorno a suporte. Tá? Então ele começou a formar um canal. Aqui muita gente deve ter tomado um stopzinho, porque o trade não estaria errado. Só que ele está um pouco mais, vamos dizer assim, arriscado. Por quê? Porque o preço corrigiu mais que 50%. Ou o preço, para quem usa média, rompeu a minha média. Então, ele praticamente pode estar montando, de repente, começar uma retração mais agressiva. Tá? Então, eu não fiz esse trade. E foi seguindo, aí, com muita canseira, o preço voltou de novo para o suporte. Ó, deu uma enroscadinha aqui. Pô, deu um box branco aqui, voltou, mas não me estopou. Ou se me estopou, aqui deu entrada e deu scalp. Tá? Depois aqui deu outra entrada. Então, é o que eu falo, busque entrada perto de região de suporte. Vocês podem usar média, vocês podem usar o que eu uso do anual. Tá? Vocês se entendam como traders que respeitam suporte e resistência. Eu acho que esse é o recado. E seguir o dia, dando trades pequenininho. Tá? Hoje praticamente foi o trade de hoje. Só compra. Se você partiu do primeiro trade, que realmente foi o fluxo maior, você fez a meta com uma entrada de scalp e uma agressão. Entrou aqui, realizou e fez uma agressão. Basicamente, o que eu tinha que passar das dicas,
que já deu bastante conteúdo para a gente começar a conversar e até começar a estudar, é isso daí. Entre agressivo, respeite o tempo maior e faça, que é o que o Marcão comentou, o Rotier, obrigatoriamente um gerenciamento de trade. Não tenha medo de estopar a operação, mesmo que for uma operação no gain. Faça um gerenciamento. E com certeza vocês vão ser vencedor no mercado e vão conseguir mudar o conceito de que scalp tem que ser feito scalp com a mão pesada com poucos pontos. Existe essa técnica. Eu não aconselho, principalmente para quem está começando. Quem já é rato velho do mercado, quem já está com uma consistência boa, continue praticando. Agora, quem ainda é novo e quer se aventurar no scalp e não tem muita experiência, jogue o jogo a favor da tendência sempre, tá? É isso. Estamos aí praticamente quase chegando a 50 minutos. Rotier, Marcão, se quiserem falar, Marjorie. Da minha parte, basicamente, as 5 dicas estão aí na... deixa eu colocar na tela aí, se alguém chegou depois. Ó, pessoal, vou colocar as dicas aí na tela. Para quem chegou depois, se quiser dar um print screen. Opa, não é essa foto não. Dica errada. Deixa eu pegar aqui, senão... Essa... Ih, fiz coisa errada, perdi. Só um segundo. Webinar. Dicas. Gente, faz essa aqui, o arquivo sumiu da minha tela. As dicas são as mesmas, tá, pessoal? Vou colocar a dica bem grande aqui. Dá um print screen aí e tenta entender dentro do que a gente está passando aqui, como que você vai se conhecer com essas cinco dicas aqui. Manda aí, Marcão, Rotier, Marjorie. Eu perguntei para o pessoal aqui se eles têm algumas perguntas aqui para a gente ir passando. Estou esperando eles responderem. Eu acho que está bem tranquilo aqui o esclarecimento. A gente está com 2 pessoas também, o Gil e o Denis estão dando uma força no escritor. Esse conceito de scalp, Evandro, até aquele rapaz que perguntou sobre médias, né? Você pode ficar à vontade para utilizar as médias, tá? Eu esqueci o nome dele. Eu vou dar uma dica para ele aqui, Rotier de média, ainda bem que você tocou no assunto. Quer ver? Ó, como que é o nome dele? Não lembro. Vamos lá. Se você não quer usar a metodologia, que é uma metodologia completa, que é a nossa comercial, não tem problema nenhum, tá? Use a metodologia padrão, tá aí, ó. Como que você vai filtrar esses trades de contra-tendência? De uma maneira muito simples. Vamos lá, inserir uma média, tá? Vou simplesmente inserir indicador, média móvel. Eu gosto muito de trabalhar, e meus estudos no 2 minutos começou antigamente com uma média 55 períodos. Então eu continuo com ela. Tem gente que gosta da 200, tem gente que gosta da 20, a 55 vem no meio. Clica com o botão direito, depois que você adicionou a média que você quiser. Vou até fazer isso com 2 médias, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui. Vou colocar 55 e vou inserir uma outra média, até para ilustrar. Média móvel de... Vamos colocar uma de 500 períodos aqui. Estou trabalhando num gráfico de ruído, né? Então eu quero jogar a favor do tempo maior. Olha que legal que é esse recurso aqui, ó. Regra de coloração, 2MV médias. Lembrando, 2MV padrão você coloca no seu candle ou no seu Renko. E eu tenho aqui o 2MV médias. Deixa eu só mudar a cor dela para... A minha tá verde. Outra dica que eu dou para vocês, coloca a média cinza, a cor cinza nessa média, ou a cor branca. Porque ela já vai mostrar para você o ponto neutro. Deixa eu engrossar ela aqui. 4. Ó, eu tenho aqui um ponto neutro. E por que eu estou colocando 2 médias? Eu não vou falar de cruzamento de média não, tá, pessoal? Não se assusta não, porque para mim eu posso ter um infarto falando de média. Média já me dá taquicardia. Se eu for falar de cruzamento de média, pode me dar um infarto. Eu só estou caçando o meu cinza aqui. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês com isso?
você consegue usar a nossa metodologia gratuita, ou a nossa metodologia acessível na plataforma default aí, sem mudar o seu time, sem mudar o teu trade system, tua maneira de operar. Se você está precisando de um apoio psicológico para realmente começar a aprender a operar na tendência, o que eu quero te mostrar é isso aqui. Você usa o cruzamento da 200 com a 20, não tem problema nenhum. O ponto que a média vira é independente do valor. O ponto de virada que a gente considera que é o início de um movimento altista ou não tem nada a ver com a média que você usa. Tá? Então, essa é a dica. Então, a dica é, quer usar média, fique à vontade, só que respeite a coloração. E quando você trabalha com a coloração em pelo menos 2 time frames, você vai ter a informação, a mesma informação que eu estava passando para vocês no Renko. O ruído está comprado, em algum momento o tempo intermediário ficou vendido hoje, olha a coloração da média aqui. Mas essa média aqui é muito longa, eu vou colocar então a 55. Porque se você quiser praticar trade de retorno à média, aqui ó, teve um trade de retorno à média, mas a média está verde. Isso aqui te filtra de operações de contratendência. Olha aí. Você teve aqui, ó, o ruído começando a querer validar uma tendência de baixa, mas aí o que a gente precisa para confirmação no ruído? Análise técnica, nada a ver aqui com nossa metodologia. Eu tenho vermelho, eu tenho que um rally de baixa, eu preciso de um teste de resistência, ou de Fibonacci, ou da própria média, e eu preciso que o preço rompa o fundo. Então, mesmo usando a nossa metodologia mais simples, ela já tem uma taxa de acerto, um efeito psicológico muito grande. Olha aí. Você só comprou hoje. Era isso, Rotier. Da minha parte, é isso. Evandro, tem um pessoal com dúvidas, né, daquilo que tem de padrão na metodologia, não, né? A gente tem o 2MV Scalp, 2MV médias, 2MV padrão, 2MV agressão, inclusive que é um indicador que o Evandro utiliza bastante para o Scalp, né? Então, assim, tem no nosso webinar passado, né, toda uma explicação disso, que dá para você assistir novamente, tirar todas as suas dúvidas lá, mas, Evandro, passa rapidinho aí pelas colorações que tem disponíveis aí na plataforma, que o pessoal está com dúvida aí. O 2MV agressão, pessoal, ele não vai aparecer aqui, porque ele realmente é um indicador, até adicionei ele no gráfico aqui, ó, ele é um indicador que só funciona com o pregão em movimento, porque ele é um indicador de fluxo, tá? Então, o que vai aparecer? Ele vai... Como que funciona o 2MV agressão? Amanhã, se alguém quiser experimentar. Ele fica uma cor neutra, ele fica levemente esverdeado e fica verde total escrito comprado, ele fica levemente alaranjado e vermelho escrito vendido, que é um indicador que valida teus pontos de rompimento, tá? Então, às vezes esse preço vem com tudo aqui, ó, testar um suporte, e o 2MV agressão, em vez de estar vendido, ele vai estar comprado. Por quê? Porque aqui está entrando o fluxo comprador, tá? Então, a gente consegue mostrar, com certeza estaremos com a sala ao vivo em pouco breve aí na Modal. Aí a gente vai ter um suporte técnico e vamos poder esmiuçar, né, diariamente tudo que a gente sabe de análise técnica e metodologia. Eu tenho 2MV padrão, que é a regra de coloração, que é um branco, verde e vermelho. Eu tenho uma regra de coloração que é o 2MV Scalp, que ela coloca os candles em amarelo na contra-tendência. Tá? E eu tenho o 2MV médias, que é a coloração para você usar em médias. Basicamente são esses os indicadores gratuitos que a gente tem aí na plataforma. Evandro. Manda. Lembrando, hein, a gente não pode estourar mais do que 1 horinha, tá, Rodrigo? Aquele rapaz que perguntou sobre médias, para quem não tem a nossa estratégia, pode até inclusive pedir um teste aí gratuito de 3 dias, né? Quem tem a questão do chart trade modal, quem tem o 2MV padrão, essa questão do scalp, nessas marcações de suporte e resistências que o Evandro sugeriu, as que vocês já estão acostumados a utilizar,
O que eu falo para aquele rapaz e para os demais? Se vocês estão utilizando para scalp um tempo agressivo ou um tique agressivo, coloca uma média, não uma média muito curta, né? Coloca uma média intermediária ou, de repente, a média 200, que é muito tradicional no mercado, e procurem se basear nela. Então, o Evandro está com 5R na tela, como se estivesse com uma média 200. Bateu nessa média, o método indicou o branco com verde, 2 verdes, está apoiado, cara, compra parte dela. Eu acho que é uma grande sacada para quem gosta, né, de se basear em média. Mas aí tem que ter paciência de esperar chegar nessa região dela, né? Mas aí você vai entregar no teu bate-papo todas as dicas, né, Roti, de como operar Não, média. não, é porque é aquela história, muitos têm um primeiro contato com o Renko, a estratégia, você mostrou da forma que você gosta, aí teve um rapaz que citou sobre a questão da média. Não tem nada contra a média, eu gosto de trabalhar com média, todos nós aprendemos a trabalhar com média. Eu falo pro scalping, Evandro, para quem não tem uma leitura tão precisa de suporte e resistências, né, aquelas dicas de repente uma retração, o cara de repente tem um apoio de uma média com o próprio método padrão, já ajuda a fazer aí, não digo todos, mas fazer uma meia dúzia de scalp por dia e focado na meta, e bota dinheiro no bolso, amanhã tem mais, né? Assim que a gente brinca. Pô, Márcio, eu acho que eu te cortei. Ah, não, que isso. Só um momento. Eu acho que a gente tem novidade hoje. Deixa eu só verificar aqui, só um momento. Aí sim, também não tô sabendo de nada não, hein? Opa, gostei. Rapidinho, vou colocar aqui a pessoa que vai dar a novidade. Só um É momento. uma outra coisa, o Evandro. Só falando de novo aí pro rapaz, né? Eu acho que o Rick, né? Muitos vídeos que nós temos no nosso canal do YouTube falam sobre indicadores. Inclusive o Evandro tem uma lista de vídeos sobre isso, tá? Chegou o moço ali, ó. Ficou moço bonito pra caramba. Cara. Boa noite, Puga. Boa Fala, noite, Puga. pessoal. Tudo bem? Boa noite. Salve. Seguinte, é para anunciar, Marjorie? Você deixa? Deixa, Marjorie deixou, hein? Então vamos lá. Hoje, a partir de hoje, a gente está fazendo uma alteração nos preços do Chart Trading. Ele vai cair para R$ 29,90 no plano grátis. E em qualquer plano pago que a gente tem, até no Mais Trader, ele vai sair de graça. Tá? Então, a partir de quem contratar hoje, vale para todos os aniversários, quem vai pagar no futuro também vai ter essa redução. No plano gratuito, custa R$ 29,90, a isenção também vai baixar para R$ 39,90, tá? E é isso. Ou seja, eu preciso rodar R$ 39,90 de corretagem para ter uma plataforma gratuita? Isso aí. Se você assinar o plano Mais Trader, você já tem de graça, né? E aí não precisa nem fazer esse mínimo de corretagem. Ô Puga, tá rolando um Te Amo Puga no chat aí, adoidado, hein, cara? Hashtag Te Amo Puga? Que chique. Modal também ama eles. Por esquadrão é de graça? Não. Por esquadrão é o 29, né? O esquadrão era 49, a gente está reduzindo para 29, como se fosse aí o preço do plano gratuito. Beleza. Bom, pessoal, da minha parte, terminei as dicas. Com certeza o 2MV vai estar sempre em contato com vocês e em pouco breve aí, diariamente, durante o pregão. Vocês podem ter todos os nossos canais de acesso, tem o site e tamo junto. 2MV é modal mais. Evandro, vê se você consegue mostrar na tela o link do canal do YouTube, que tem os vídeos que você fala sobre o método e sobre... Acho que tem um vídeo exclusivo seu sobre scalping também, né? Isso aí também acho que vai ficar gravado, né? Vamos fazer, pessoal, é só digitar 2MV no YouTube ou lá no nosso site, tem o link, tem uma playlist extensa lá e fiquem à vontade. Tem alguma coisa pontual no chat aí? Ou estamos liberados, Mr. Puga? Vocês que mandam.
Nós só estamos por conta do obedeço. pessoal. Nós estamos por conta do pessoal. Não, Evandro, lembrando só o pessoal, né, que quarta-feira que vem temos mais um webinar aí, fica antenado aí no canal da Modal, fica antenado aí com 2MV para você saber o tema da nossa webinar, para você poder interagir conosco aqui, né? Então, fica Evandro, ligado. me pediram para fazer uma pergunta, me mandaram no Telegram, acabei de lembrar. Você sabe mais que o Chart Trading, ele vai rodar o Force? O Chart Trade já roda o Force. Já roda o Force, né? Ok. Tá na minha tela aí. Beleza. Inclusive vai rodar o Force automatizado, né? Só que a gente tá naquela briga com a nossa boleto ACO. Vamos fazer rodar. Tem que rodar, né? Aí vocês têm que dar uma pressão lá. Mas nem que rode na mão. Vai ter que rodar. Vambora. Beleza. Não, mas, gente, é que a gente falou. Existe a possibilidade de teste gratuito para quem quiser, tá lá no site. E a plataforma roda o indicador sem nenhum problema. Inclusive, aqui tá aqui na tela, tá rodando Force para vocês aí. Com esse anúncio do Puga aí com relação à plataforma da Modal, pô, tá de graça, cara. Tá mesmo. Agora ficou show de bola aí. O pessoal não faz referência, Puga, mas lembrando que nosso mercado financeiro, né, principalmente investimento em bolsa, até 10 anos atrás, uma ordem custava R$30, né? Uma plataforma era R$1.000, R$2.000, R$3.000, pessoal. Então tá literalmente de graça. Aproveita. Quando a Bolsa lançou o WTR, que é o pai dos mini contratos, custava R$3 a ordem. A ordem no day trade custava R$1,50. Bom, não precisa ir tão longe, né? Se a gente olhar aí no início do ano, você só tinha corretagem a R$1. Aí veio Modal e revolucionou. Isso aí. Ó, o pessoal tá falando lá, não pode mais reclamar da plataforma na Modal, né? É isso aí. E amanhã tem anúncio do Profit Pro. A gente vai mandar um e-mail para os clientes. Ainda é surpresa. Ô, louco, mas pelo que eu entendi, vem coisa boa. Beleza. É isso aí. Evandro, agora dá a última dica matadora pra mim aí, pô. Tá verde compra, tá vermelho venda. Não faça contra a tendência e larga esse teu MACD de lado. Eu tenho a dica matadora pro Rotier. Para de fumar, Rotier. Isso, essa é matadora mesmo. Essa é difícil, hein? Mas eu acho assim, só para dar um fecho para quem está aí ainda online, eu acho que o grande pulo do gato que o Evandro mostrou aí na tela, né, no formato, se preocupem em olhar sempre, né, o fractal, tique maior, né? O que ele está te dizendo, o que ele está te norteando, né? Acho que a grande sacada foi essa aí na noite de hoje aí, para quem gosta, né, de operar scalp. O scalp na tendência, a chance de dar certo aumenta muito, né? Beleza, Uga. Maravilha. Até quarta-feira que vem nesse mesmo bate-canal com um novo tema aí. Provavelmente Obrigado. Marcão e Rotier mandando ver aí. Show de bola. Obrigado aí, pessoal. Isso aí, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado da presença de todo mundo. Puga, mais uma vez aí, em nome do grupo, obrigado da oportunidade. Nos falamos. Eu agradeço. Abração. E até quarta que vem. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Puga. Boa noite.